Então, pessoal, a gente está hoje aqui com o Alex, nosso irmão. E aí, Alex, como é que tá, meu brother? Show de bola. Tudo bom? Cara, hoje um bate-papo aqui, papo condomínio, pra gente entender um pouquinho como é que tá essa empreitada de ser síndico, já há 7 anos, né? 7 anos como síndico já, sabe, já passando por diversos desafios, é sempre dá para escrever um livro, né? É isso aí, meu irmão. 7 anos de muita luta. Eu falo que quem passou do 3º ano como síndico, o cara já pode ser considerado um Highlander. Não morre mais, né? E realmente ser síndico é uma missão, primeiro, que é uma missão muito nobre, mas ao mesmo tempo é uma missão muito árdua, muito difícil. Lidar com pessoas é muito difícil. Eu acho até que tinha que ter aposentadoria com a síndico, né? Não tem nenhum FGTS, né, cara? Nada, não tem nada. Viu? Não. E muitas vezes a pessoa ela acaba vendo assim, mas ser síndico é fácil, todo mundo quer ser síndico e tal. Pensa que é só ali pegar os boletos e pagar as contas, mas assim, tem todo um por trás. A parte de você fazer assim, fazer uma pintura no edifício, fazer 3 orçamentos, contratar um pintor, fazer 3 orçamentos, contratar uma casa de tinta, essa parte fácil. Mas tem toda uma questão de segurança por trás, tem uma questão de moradores, são famílias que moram ali. Então assim, você realmente ter uma empresa parceira na questão de te dar um respaldo de segurança, de te deixar tranquilo, você sair para vir para o teu escritório trabalhar, saber que o condomínio está lá, que é a tua responsabilidade como síndico, mas está lá bem resguardado, cuidado, enfim, e até mesmo na madrugada, acontecimentos, né, que podem vir a acontecer ali, tanto com o morador quanto com gente estranha que venha de fora ou mal intencionado também. Então assim, essa é aí a parte que realmente começa a ficar cansativa, burocrática muitas vezes. Por quê? Porque você mexe com a vida dos outros, né? Mexe com legislação, você mexe com responsabilidade. Então muitas vezes é por isso que essa, vamos dizer assim, essa profissão de síndico, muitas vezes ela se torna exaustiva, cansativa, né? Desgastante muitas das vezes. Por quê? Porque demanda de você realmente desbruçar em cima daquilo, você ter informação para você poder tomar as decisões e, é claro, conseguir ter os parceiros. Quando eu digo parceiros, são empresas de confiança do teu lado para poder caminhar de uma forma bem correta, justa e que seja transparente e clara, né? Então é nesse sentido que a gente busca isso. Empresas e parceiros, né, Alex? Eu sei que tem muito prestador de serviço que às vezes nem tem um CNPJ constituído, mas que acaba tendo que constituir para poder atender o condomínio, que são profissionais espetaculares, parceiros também, que prestam um ótimo serviço, mas claro que eles têm que se enquadrar para poder estar atendendo esse tipo de cliente, até porque você precisa depois prestar conta para os moradores, né? Eu sempre falo isso para os nossos parceiros, o pessoal que assiste a gente no canal. A gente fala muito com técnico da área de segurança, muito pessoal que já trabalha nesse meio, nessa área de segurança. E é importante o pessoal entender que se eles querem realmente serem respeitados enquanto empresários do segmento, é importante que eles também tenham uma preparação documental. E não tem ninguém para falar melhor de documento do que tu, né, cara? Tá aqui, o Alex também é empresário, tá, pessoal? Também gestor do ANI aqui, do ANI Aprendizagem. E então, trabalha com estágio, trabalha com jovens, trabalha com adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alex, desse desafio de conciliar a profissão, né, que é ser empresário, gerenciar uma empresa com diversas pessoas e ao mesmo tempo gerenciar um condomínio. Eu logo cedo quando eu acordo, que nem os outros, logo depois do café da manhã, então eu já estou no condomínio. A gente já procura lá resolver todas as demandas que tem ali, desde o pagamento das contas. São poucos funcionários, mas assim, você tem que estar à frente, você tem que saber do que acontece lá e tal. Então assim, eu preciso estar inteirado do dia a dia do condomínio. Aí sim, depois disso, aí eu venho para o meu escritório aqui para a gente tomar as demandas do dia. Mas é claro, no decorrer do dia, o telefone está aqui, o WhatsApp está aqui, a gente ligando, então você acaba... são 2 empresas. A minha empresa pessoal aqui e o condomínio lá é uma empresa, sabe? Então assim, tem receita, despesa, fiscalização, enfim, você tem que estar por dentro de tudo e é um negócio.
tem conta bancária, tem dinheiro dos outros, você tem que ter aquela responsabilidade. Mesmo na hora de você comprar um produto de limpeza, fazer os 3 orçamentos, enfim, tem toda a burocracia por trás, mas é uma burocracia que te deixa tranquilo. E quando você vai para uma reunião da Assembleia, né? Para você chegar e vai para uma reunião da Assembleia prestar contas, você chega para o nosso contador lá hoje, ele é investidor, ele tem 2 apartamentos no nosso condomínio, e você fala com ele, fala, senhor, como é que tá aí? Não, Alex, tá tudo redondinho. Então assim, se o contador te dá esse respaldo e fala, olha, tá tudo redondo, você vai para a Assembleia prestar conta, você vai tranquilo, sabe? Então é nesse sentido que você busca, que nem você falou, os parceiros corretos, né, as empresas idôneas, para poder lhe dar um serviço e lhe dar transparência, né? É isso aí. Outra coisa que é bem legal, assim, e a gente percebe, Alex, a diferença entre o síndico que convive com os problemas do dia a dia no condomínio e aquele síndico que é um pouco mais ausente, que ele também tem outras responsabilidades, assim como você tem, né? E eu acho que a maioria dos síndicos, eles têm essa dupla jornada. É nítido a diferença entre o síndico que participa da gestão do condomínio daquele síndico que está presente, né? É aquele que se envolve com os problemas, compra as brigas e realmente vive aquilo. Isso às vezes até acaba sendo um problema, porque você acaba cometendo alguns erros ali, né? Mas isso mostra para quem participa, quem está realmente convivendo com a sindicância, a diferença entre o profissional que realmente ele quer estar ali, ama estar ali, mesmo com um monte de problema, um monte de responsabilidade, e aquele que está ocupando um lugar, né? Está ocupando um cargo. E aí, eu queria que você falasse assim, o que você tem visto aí em termos de mercado com relação à sindicância profissional, porque é um ramo que tem crescido muito e ao mesmo tempo tem entregue pouco, talvez, para os condomínios, ou que talvez poderia entregar mais em virtude dessa falta, dessa presença diária no condomínio. É uma coisa que a gente tem ouvido muito dos moradores, principalmente, essa saudade da figura do síndico. Aquele cara que quando a gente implantou lá a tua portaria, tava lá sentadinho lá na recepção com a gente, entregando as tags, entendendo dos problemas pessoais dos moradores, porque se influencia na gestão do condomínio também. Eu queria que você, não sei se tu tem algum contato com essa área de gestão condominial, o que você acha que a gente poderia melhorar nesse sentido? Leandro, eu vejo assim, cara, eu entendo, não é porque eu sou síndico, mas eu entendo que é de suma importância essa vivência. Porque ali você vai saber como tomar uma decisão. É como a gente estava lá na implantação ali, saber assim, abre a P1, espera a P1 fechar para abrir a P2, as portas de vidro ali, então são pequenos detalhes que muitas vezes, se você não está ali, você não vive aquilo, você não sabe como tomar uma melhor decisão, sabe? Então você precisa escutar os moradores, você precisa escutar quem realmente está na prática vivendo aquilo, sabe? E claro, são situações que de repente lá uma briga de noite, um morador ou nunca outro. Teve no seu condomínio, mas não, claro que não. Então assim, sabe? Então são situações que você tá ali, muitas vezes você precisa levantar da cama com remela nos olhos, botar uma camiseta e ir lá, você tem que se fazer presente, você tem que, sabe, apaziguar, resolver, tomar a melhor decisão. Então, assim, como você falou, quem está ali vivendo na prática aquilo, saber conhecer, sabe? Então, eu nunca tive uma experiência com essa questão de síndico profissional, com empresa, mas eu sei dizer do nosso dia a dia. Eu tô ali, tô vivendo aquilo, sabe? Você vê, você consegue resolver, a gente está lá agora com uma demanda de pintura do edifício. Então você consegue ver uma diferencinha num tom de cor, você vê um escorrido, mas é por quê? Porque eu chego todo dia no horário de almoço, saio de manhã, chego de tarde, então assim, você está acompanhando aquilo. Então isso que eu imagino que faça a diferença, que é o que o morador talvez esteja lá, seja ele investidor ou locatário, que ele sente muitas vezes essa proximidade, esse carinho. Ontem mesmo, vou te dar um exemplo. Tá aqui uma mensagem aqui, a moradora, a filha da moradora, ela mora em Curitiba.
E ela, Alex, olha, minha mãe, 70 e poucos anos, ela mora sozinha, eu tô ligando, ela não me atende. E queria saber se tá tudo bem, mas 10 horas da noite, pode ser que a senhora já estivesse dormindo. Mas Alex, o que eu faço? Eu falei, não, pera só um pouquinho. Levantei, botei a camiseta, fui lá na porta dela, tudo bem com a senhora? Oi, tudo bem, síndico e tal. Olha, sua filha acho que está tentando ligar para a senhora. Ah, nossa, deixei o celular carregando lá na cozinha. A senhora puder dar um retorninho para ela? Então assim, sabe? Isso, daí eu voltei. Isso vai além da sindicância, né? Assim, entendeu? Mas é por quê? Porque eu tô ali, porque você está vivendo aquilo. Aí dei um retorno para ela, olha, falei com ela agora, tá tudo bem, ela só disse que tinha colocado o celular para carregar, mas já vai te ligar. Então assim, daí nisso ela já estava ligando e tal, então assim, é você viver. Você tá ali, você participa daquilo, você conhece os desafios e os problemas daquilo ali. Então, sabe, então eu acho que isso é diferencial. E eu não sei se, por exemplo, como é que funcionaria se fosse um síndico profissional, uma empresa, né? Daí isso, né, muitas vezes eu acho que faltaria essa proximidade. Isso, né? É legal. Que dica que você daria para esse profissional? O cara que está tentando entrar nessa área de gestão profissional da área condominial. São várias barreiras que ele vai ter que quebrar, sabe? Eu acredito que essa parte de fazer orçamento, de compra, de jardinagem, de comprar produto de limpeza, funciona. Quero 3 orçamentos para comprar produto de limpeza para o condomínio, tá aqui a relação do que precisa comprar, vai funcionar. Eu acho que isso é bom. Agora, a parte assim, vivência, você tá ali, você viver aquilo, eu não sei te responder se teria tanta efetividade como tem um síndico ali presencial. Então, para essas empresas que trabalham nesse ramo, eu acho que precisaria pensar como oferecer isso para um condomínio. Vou lá para oferecer o nosso serviço, que é um síndico profissional. Então elas têm que pensar como oferecer essa demanda para o condomínio. Atingir essa lacuna que hoje... que essa lacuna que muitas vezes é só a pessoa estando ali que vai conseguir resolver. Então se essas empresas pensarem algo nesse sentido, para tornar mais humano, mais próximo, eu acredito que aí vai ter mais êxito, sabe? Show. Cara, e o que te motivou lá? No meio de toda essa bagunça, empresa para tocar, negócio de viagem, né? Clube de moto. Nossa, na verdade assim, eu sou o primeiro e único síndico até hoje, né, no nosso residencial. E a construtora é um edifício relativamente novo, né? Quando ela foi entregar, eu fui a terceira família a estar morando lá. E na reunião, na verdade, das 3 famílias só estava eu presente. E daí o dono da construtora falou, olha, eu sei que tem 3 famílias lá morando, eu sugiro que uma delas seja o síndico, pelo menos tá aí pagando as contas, depois faz uma reunião, faz votação, coloca outro nome lá, se quiser, e pronto. E foi no empurrão, aí, tu mesmo. Aí ele falou assim, olha, quem que é das 3 famílias que tá aí? Daí eu levantei a mão, só que das 3 só tinha eu lá. Eu falei, então pode ser você tá aclamado síndico, tá eleito. Então foi desse jeito. E assim, a gente daí constituiu, né, uma comissão, uma equipe de pessoas ali para auxiliar, para fiscalizar, para acompanhar, para trocar informações, até porque assim, eu nunca fui síndico, né, então a gente não sabe nada, né, então se vem aprendendo a ser síndico, né, e daí tô ali até hoje, converso com o pessoal, gente, tem alguém que queira assumir aí? Não quero. Tá muito bom, fica aí mesmo. Deixa aí mesmo e tal, então nesse sentido é que daí vai indo, sabe? Cara, isso que você falou é muito legal, né? Uma caminhada que geralmente a gente começa sem saber meio que por onde começa e onde que vai terminar. Hoje, depois desses 7 anos assim, o que você gostaria que tivesse te dito lá quando você começou lá atrás, que talvez teria te ajudado? Eu sou uma pessoa muito comercial, assim, sabe? Eu gosto de conversar com a pessoa, muitas vezes tentar resolver no diálogo, sabe? E muitas vezes eu sou penalizado por isso, por talvez não ser mais seco, mais rígido, trabalhar em cima de notificações, aplicar multa, enfim, talvez eu seja penalizado por isso. Então, eu até hoje, nesses 7 anos de síndico, eu nunca peguei uma multa, sabe? E o condomínio tá lá. O morador tá sorrindo, sabe? E tudo funciona. Só que é claro, muitas vezes você acaba não agradando. Um probleminha no cachorro latindo, vizinho incomodado. Você tem que notificar, você tem que multar. Aí você vai ali, você conversa com o morador, mas daí você fala,
cara, o cachorro, passou alguém no corredor, ele vai sentir o cheiro, vai querer latir. Então talvez isso pode ser que se eu tivesse lá atrás começado já notificando, multando, pode ser que hoje talvez assim teria alguns probleminhas menores. E aí o cara fala, não, ó, o cachorro latiu, vou ter que doar o cachorro, não dá pra deixar o cachorro aqui porque o síndico aqui vai vir na caneta, vai doando no meu bolso. E muitas vezes a gente acaba resolvendo assim meio na conversa, sabe? Então, algum cheiro, algum odor, deixar um lixo na porta, levar o lixo, pingar, dentro do corredor pingou, limpa. Então, assim, muitas vezes a gente acaba, você conversando com a pessoa, fala, puxa vida, desci com o lixo aqui, não vi que tava pingando. Na resolução do problema, né? Sabe, eu não vi que tava pingando, assim, tipo, pô, me desculpa, mas já tô voltando lá, vou pegar um paninho e já vou limpar. Agora, como é que, numa situação dessa, como é que eu vou começar a despejar notificação e multa? O cara não viu, podia ser eu, sabe, podia ser eu descendo com o lixo ali e ter pingado e não ter visto. Esse bom senso ele faz total diferença, né? Na hora de... E talvez seja por isso que você esteja há tanto tempo também, né? Na gestão do condomínio. Realmente é aquilo que a gente falou, se não souber lidar com pessoas, é difícil se manter ali, né? Não, você tem que lidar com 40, 50, tem condomínio com 200 proprietários, né? Que são tão proprietários quanto o síndico, né? Mas então, que vão te cobrar em cima de algumas coisas. E o que eu sempre digo, eu estou como síndico. Sou o síndico? Sou o síndico. Você é o síndico? Você é o síndico? Sim, eu estou como síndico. A partir da próxima assembleia, eu não sei se eu continuo, se eu volto, se eu sou reeleito, não sou, se vai ter outro, enfim. Então, hoje eu estou como síndico, então eu preciso, muitas vezes, acabar sendo duro, cobrar a pessoa, por mais gente boa que ela seja, tá lá no salão de festa, um volume meio alto, preciso, olha, barulho, moradores estão me incomodando aqui e tal, tá chegando uma mensagem, eu preciso que você... Pô, Alex, meu amigo, cara, beleza, mas eu preciso que você baixe o volume. Então muitas vezes você vai aprendendo. Legal. Entrando na nossa área de segurança, Alex, eu sei que você já teve experiência com outras empresas, ou até outra empresa que já prestou serviço para vocês no condomínio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência com outra empresa e depois a gente vai traçar um paralelo do antes e o depois. Como foi antes da Vigibel, como foi essa experiência com essa outra empresa e como tem sido agora, depois de 6 meses já também? Meses aí de parceria, né? Olha, Leandro, então assim, nós tivemos uma empresa que nos atendeu num período aí de 6 anos, né? Tá? Assim, nós tivemos um bom começo com essa empresa. No decorrer, eu acredito que essa empresa ela tenha crescido bastante, ela ganhou bastante mercado. No meu entender, talvez ela não tenha investido e crescido junto com essa demanda. Então ali talvez tenha sido um pouquinho o pecado dela. De qualquer empresa. Infelizmente, do modo quando geral. A gente está administrando um negócio, às vezes a gente perde o timer na tomada de decisão. Cresce demais e acaba só vendo aquele lucro e não revertendo para a empresa, fazer a empresa crescer junto, equipe técnica, enfim, aprimorar novos softwares, novos sistemas e assim por diante, né? Então, nesse sentido é que eu acredito que daí faltou um pouquinho acompanhar, que nem você diz, esse timer aí e tal. Então, assim, a gente no longo, a gente tenta, como falei antes, eu sou muito comercial, você tenta conversar, tenta ajustar, tenta melhorar, tenta buscar. E muitas vezes acaba que, assim, chega um ponto que você tem que ter uma decisão, sabe? Você não tem um retorno positivo, muitas das vezes, né? Naquela tua demanda que você leva para a empresa, você busca, você tenta, e você não tem. Então, assim, chega um ponto que daí você tem que tomar uma decisão. Falar, opa, estou abrindo aqui novos orçamentos, novas perspectivas, vamos buscar informação de quem já tem, já está trabalhando, pega a informação e você tenta resolver. Não deu para resolver lá? Vamos para outra. Pega a referência e vai mudando. Eu hoje, como eu falei para você um tempo atrás, eu já entendo que está muito positiva essa nossa mudança. Por quê? Porque eu já não tenho reclamação. Então, quando a gente não tem uma reclamação que eu tinha antes, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e eu entendo que aí está positivo.
muitas vezes é difícil a pessoa... O termômetro é não ter reclamação. Muitas vezes é difícil alguém vir te elogiar e falar, nossa, Osso, parabéns pelo teu trabalho. Sim, não fez mais que obrigação. É isso aí, você entendeu? Quando você acerta, você não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação, você está recebendo para isso. Então, assim, sabe? Então eu sei que é muito difícil alguém vir te elogiar ou elogiar a mudança que você fez. Mas eu já entendo que se não há crítica, já é muito positivo, sabe? Então, eu acho que assim, a gente já mudou diversos segmentos no condomínio, desde jardinagem, empresa de elevador, empresa de portaria, troquei profissionais de eletricidade, já troquei profissionais de alarme lá, enfim, sabe? Então, assim, são situações que você vai mudando, né? Então, assim, empresa de elevador, por exemplo, o elevador nunca caiu, mas assim, sempre tinha um probleminha ou outro, porta enroscando, isso, aquilo. Falei, cara, mas nossa, mas será que não tem jeito de resolver o problema? Cara, troquei a empresa, tô pagando metade do valor, que nem dos outros, da empresa de elevador, e o elevador não trava mais. Tá com mais de um ano, sabe? E o elevador não trava. Então, cara, eu acho que eu acertei. Eu sempre tinha que estar abrindo chamada, pedindo técnico lá, porque porta enroscada, elevador com erro, e hoje não tem mais. Então, assim, ninguém também veio elogiar. Nossa, né, que você trocou a empresa de elevador. Elevador legal, tá subindo e descendo. Ninguém veio elogiar, mas assim, você já não vê mais o problema acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. Questão de segurança. Cara, segurança para quem mora em condomínio hoje, seja Cascavel, que é uma cidade, vamos considerar média, grande, enfim, tem cidades menores, mas também tem cidades maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, e assim por diante, Curitiba. Mas eu entendo que a segurança é primordial, você tem que se sentir seguro, sabe? Investimos agora, o condomínio investiu, a Vigivel deu todo esse suporte de infraestrutura e acompanhamento, então isso é bem importante. Hoje, o morador está dentro do apartamento dele, ele se sente seguro, sabe? Então, assim, antes você não sabia quem estava ali, o que acontecia, quem estava, entrava, saía. Foi autorizado? Sabe? Então, muitas vezes, não que era a casa da mãe Joana, de forma alguma, mas só que assim, você não tinha aquela impressão de segurança, sabe? E hoje eu já consigo sentir eu mesmo, como morador, dentro do meu apartamento, eu já consigo me sentir mais seguro, sabe? Então, são essas mudanças que você, no passar do tempo, você fala assim, cara, como é positivo, como foi bom eu ter mudado. Então, nesse sentido que a gente está muito contente, sabe? Desde questão de atendimento ágil, rápido, a demanda de procedimento, eu tinha muito problema com procedimentos, chegou mercadoria, liga aqui, liga ali, liga lá e tal, vai, volta a mercadoria e tal, e daí se gerava muita reclamação com o morador. E hoje eu vejo que nem o meu telefone toca mais, sabe? Então, assim, ou não tem mais entrega para ser feita no condomínio, ou está sendo resolvido, que não é verdade, né? Sabe? Mas então hoje eu vejo assim que, sabe, mudou, como diz Jesus, da água para o vinho, sabe? Então, assim, mudou drasticamente e a gente está super contente com essa mudança. Por quê? Porque, assim, funciona. A engrenagem está funcionando. Então, sem ruído. Traçando um paralelo, Alex, entre o momento que a gente começou a conversar e 6 meses depois desse processo todo ter percorrido, serviço implantado, eu queria que você me dissesse assim, o que naquele momento, na decisão da mudança de empresa, o que chamou a atenção dentro da Vigivel que fez com que você tomasse essa decisão? Você ser um cara militar. Eu acho que todo mundo tinha que passar pelo exército, seja homem, seja mulher. Aprender a respeito, confiabilidade, te transmite segurança, te passa uma confiança muito maior, sabe? Principalmente quando fala em segurança, e eu não falo por mim, eu falo por 88 apartamentos, sabe? São 88 famílias que moram ali. Você me passa confiança do teu conhecimento, da tua bagagem e a tua seriedade com o procedimento, sabe? Então, nesse sentido, a gente que está contratando um serviço, você fica mais tranquilo. Eu tenho uma empresa, eu sou prestador de serviço, o nosso negócio é serviço. E eu busco isso com o nosso colaborador.
o nosso funcionário, fala, cara, você precisa atender a demanda do nosso cliente, você precisa ser correto, você precisa muitas vezes, não é mostrar os dentes de sorrisinho e de piadinha, você precisa ser firme, porém você tem que ser correto. Então você passa aquilo para o cliente, sabe? E da mesma forma você fala, opa, Lex, é assim, podemos ajustar? Podemos, mas assim, a minha orientação é essa, vamos por esse caminho aqui, porque aqui eu tenho conhecimento. Então isso que fez realmente a gente virar a chave lá atrás e falar assim, cara, show de bola. Tinha coisa mais barata? Porque assim, se você trabalhar com 3 orçamentos e falar assim, vou contratar o mais barato, muitas vezes nesse ramo de atividade, muitas vezes você vai errar, sabe? Então você muitas vezes você precisa não pensar tanto, muitas vezes no financeiro, e sim numa coisa estruturada que lhe dê confiança. Então é diferente muitas vezes você vou comprar bombril desse, comprar o bombril daquele, fala, não, bombril é bombril, então eu vou comprar esse aqui que é mais barato. Agora nesse ramo de atividade, você tem que ter, além da confiança, você tem que ter aquela estrutura por trás, você tem que saber quem você está contratando ali. Então, claro, referência, a gente liga para outros síndicos, enfim, já estão trabalhando e aquela coisa toda e tal. Então, assim, é o que a gente busca. É a pessoa que lhe passa confiança, credibilidade e, acima de tudo, é um procedimento que vai funcionar. 6 meses depois da portaria iniciada, por que você recomendaria a Vigivel? Eu recomendaria a Vigivel, assim, eu gostei então do nosso atendimento comercial lá do início, eu gostei da implantação do sistema, tá? Então... Esse é um assunto legal. A implantação geralmente é um momento traumático no condomínio. Sim, eu imagino assim, se fosse um condomínio novo, que poucos moradores, você acaba não sentindo, mas ali foi essencial, por quê? Porque o nosso condomínio ele está praticamente lotado, está cheio, está completo, né? 88 famílias morando ali praticamente, e já estava funcionando, então você tem que desligar num dia e no mesmo dia tem que estar funcionando. Você não pode, não tem delay, você não é um serviço essencial que você não tem como ficar sem, sabe? Então assim, tem que desligar uma chave e ligar outra. Então, nesse sentido, eu adorei essa implantação pelo suporte da equipe ali, presencial, naqueles primeiros dias, a equipe técnica, o pessoal, gente fina, simpático, estão ali com um sorriso no rosto, lhe atendendo bem. Muitas vezes você fala, cara, mas eu precisaria dar uma olhadinha naquilo lá. Não, peraí, vamos lá resolver já isso aqui e tal. Então assim, o pessoal pronto para te atender. Uma equipe administrativa também, desde a parte financeira, contábil ali, essa parte que fica por trás das câmeras muitas vezes, que está ali pronta para lhe atender. Então, isso aí te passa uma confiança. Então, assim, é um contexto. Desde lá da negociação, a implantação, show de bola, a rapaziada estava ali, que nem os outros ficaram ali uns 10, 15 dias ali, em função daquilo ali, deixou redondo, funcionando, sabe? E aí vem, após a implantação, vem a equipe que está lá na base, está lá trabalhando. Então, assim, eu imagino que tenha, como eu também tenho na minha empresa, funcionário isso, com dor de barriga, com troca, com atestado, enfim, mas a casa não cai, você entendeu? Então tá ali, agilidade, tocou o interfone, rapidinho o pessoal atende. Então aí vem essa última fase, que é a fase aí, então, do serviço, da prestação de serviço. E hoje, graças a Deus, a gente está 100% contente aí. Show de bola. Meu irmão, acho que é isso. Mais uma coisa que você queira complementar, você acha importante falar? Olha, quero deixar aí um recado aí para os síndicos aí que estão nos assistindo aí também, sabe? Dizer que realmente a gente acaba criando um elo de amizade, sabe? É uma prestação de serviço, você tem que cobrar e também ser cobrado, né? Tudo tem os ajustes ali, mas o nosso condomínio, a gente está muito contente com a mudança que a gente fez na questão de portaria, sabe? Hoje supre 100% as nossas necessidades. Eu acho que a gente está muito bem amparado
E também a questão de segurança, sabe? Então hoje é que nem eu falei lá atrás, a gente se sente seguro, tá? Então eu acredito que assim, vai ser uma parceria aí para longos anos aí. Amém. E se eu não estiver mais à frente como síndico, eu espero que assim, os próximos síndicos também tenham essa finura de poder sentar, dialogar, conversar, e que tenham esse tato e essa sensibilidade de poder ver que realmente está funcionando. O time que está funcionando muitas vezes não se mexe, sabe? Então se a equipe está redondinha, está andando, é um prestador de serviço que está aí atendendo muito bem, suprindo e se atualizando no decorrer, porque vai surgindo novas, né? Invenções aí. Então assim, é uma coisa que você está se atualizando. Não tem por que mudar o prestador de serviço. Então só tem elogios aí a deixar aí. Então fica nosso carinho, nossa recomendação e nossos sinceros parabéns aí pelo atendimento aí. Eu que agradeço, irmão. Obrigado, viu? Show de bola.